Esse ano, Deus nos deu como tema para nós seguirmos. O nosso tema é o Next Level, que significa o próximo. Significa que Deus tem algo a mais para nós nesse ano, uma mudança de nível, através de como vimos na quarta-feira, que a mudança do nível começa primeiro com a mudança do entendi. Então vamos estar nessa noite iniciando, creio eu, algo muito forte da parte de Deus, que nos remete a esse momento também da Santa Ceia do Senhor. E tenho certeza que Deus há de nos surpreender durante esse ano, amém? Todos acharam? Amém. Alguém não achou? Diz um misericórdia. Todos acharam, amém. A palavra de Deus diz assim: perguntou Nicodemos: como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Feche seus olhos. Deus, estamos, Pai, nessa noite na Tua casa, Senhor. Cremos, meu Pai, no Teu poder, cremos na manifestação da Tua glória e invocamos, Senhor, neste lugar a Tua presença. Nós conhecemos o Teu nome, Jesus, e porque conhecemos o Teu nome, cremos em tudo, meu Pai, que foi liberado para nós no reino dos céus. Cremos, meu Pai, no poder da Tua palavra. Cremos, Senhor, que esta palavra, meu Pai, foi a palavra, Senhor, que nos salvou. Foi a palavra, Senhor, que nos trouxe vida. E nessa noite, Deus, manifesta, meu Pai, a sabedoria e o entendimento que vem através da revelação do Teu Espírito para a Tua igreja. Que todos que aqui estão, meu Pai, possam sair daqui recebendo algo que veio do Senhor. Pai, que eles possam, Senhor, ter a convicção da Tua presença neste lugar, porque ouviram a Tua voz através da Tua palavra. Cremos, Senhor, no Teu agir sobrenatural nessa noite. Quebra, meu Pai, agora toda a estrutura do inferno, que faz com que, Senhor, as mentes estejam ocupadas, preocupadas e desatentas, meu Pai, àquilo, Senhor, que o Senhor quer falar, mas que o Senhor possa encontrar um terreno fértil, livre, Senhor, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nesta casa, a qual consagramos inteiramente ao Senhor, e que toda a plenitude do Teu Espírito Santo possa ocupar esse templo nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vemos o verso 4 do capítulo 3, nós vemos o meio de um diálogo, se assim nós pudéssemos falar, na qual um homem culto, um homem erudito, um mestre da lei, alguém que se julgava, ou que as outras pessoas também julgavam a respeito dele, ser alguém detentor de muito conhecimento a respeito das Escrituras e do que elas queriam dizer. Mas a Bíblia diz que em um certo ponto, esse homem estudioso da palavra, conhecedor das Escrituras, ficou incomodado dentro de si, porque havia um novo mestre que estava rodando agora pela cidade, fazendo coisas que não era comum naquele tempo. Não era todos os dias que aparecia um profeta em Israel, e por sinal já havia muito tempo que não aparecia um. E pelos manuscritos ele lia, via que aquilo que estava acontecendo não poderia vir de outro lugar que não fosse da parte de Deus. E aqueles pensamentos e aquele nível de inquietação se tornou tão forte que aquele homem não resistiu. E mesmo que não tivessem coragem de ir durante o dia, a Bíblia diz que ele procurou Jesus à noite. E quando ele encontra Jesus, tudo o que ele queria dizer a Jesus era que de alguma forma ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha controle sobre a situação. Que Jesus para ele não era algo misterioso,
que talvez outras pessoas não compreendessem quem era Jesus, não compreendessem o que estava acontecendo. Talvez outros colegas dele de sinagoga achassem que Jesus era um endemoniado, que estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu, mas ele não. Ele agora era um pleno conhecedor da lei, da doutrina, e não tinha outra conclusão que ele pudesse chegar, que não fosse que Jesus era vindo da parte de Deus. E talvez, creio eu, esperava ele surpreender Jesus com a sua afirmação. Porque quando ele encontra com Jesus no verso 2, ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. O que é que nós imaginamos que ele esperaria com essa afirmação? Talvez um tapinha nas costas? Muito bem, Nico, você é o cara, você consegue ver o que ninguém vê. Talvez Nicodemos esperasse que Jesus dissesse: caramba, Nicodemos, nunca esperei que alguém na sua posição enxergasse isso. Você agora pode ser o meu discípulo, vamos comigo, eu vou te dar um lugar de honra, vou colocar você como o doutor da lei do meu ministério. Eu acredito, irmãos, que a expectativa que nós temos quando nós descobrimos algo é exatamente essa. Às vezes você está na sua casa com um aparelho de televisão, com um celular, que tem um mistério lá, que todo mundo já tentou fazer e não consegue. E aí você fica futucando de um lado, fica futucando de outro, e daqui a pouco você consegue fazer aquilo, você fica ansioso esperando as pessoas chegarem para dizer que você conseguiu, que você desbloqueou o celular, que você destravou o programa, que você botou a geladeira para funcionar. Quando nós descobrimos algo que não está tão visível para as outras pessoas, nós ficamos felizes quando compartilhamos essa realidade. Só que o retorno que Jesus deu a ele foi algo que foi além da compreensão dele. Porque Jesus agora entra e no verso 3 diz: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, irmãos, tem algo que é muito substancial para nós nessa noite. Porque Nicodemos chegou querendo dizer a Jesus que ele já sabia tudo sobre o reino de Deus. Ele tinha estudado a Bíblia, ele tinha lido o Antigo Testamento inteiro, ele tinha visto as profecias, ele tinha lido o livro do Gênesis, ele tinha lido o livro do Êxodo, tinha lido o livro de Levítico, tinha lido Juízes, ele tinha lido tudo. Ele tinha lido os manuscritos no original, porque já estava no original na mão dele, né? Mas ele disse a Jesus que a compreensão que um homem podia atingir dentro daquela realidade, para ele já tinha sido atingida. E que ele já tinha a sua própria conclusão de que Jesus era vindo da parte de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele queria dizer que ele também já tinha conhecimento a respeito do reino de Deus. Só que a mesma afirmação que ele não fez pergunta, ele fez uma afirmação. Jesus também faz uma outra afirmação para ele. Jesus não faz uma pergunta e nem lhe deu resposta. Jesus disse: eu lhe digo a verdade. Só que essa resposta de Jesus para ele era uma outra afirmação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu acho que seria mais fácil para ele se ele tivesse dito: eu não entendi, Senhor. É bom que o Senhor me explique o que isso significa. Mas às vezes, queridos, nós nos prendemos a posições que nós ocupamos, nos prendemos a níveis físicos que já alcançamos dentro da igreja. Eu sou o líder de um ministério, eu sou a pessoa que quando alguém está doente dentro da igreja me procura para eu orar. Eu sou o responsável por o grupo de intercessão e evangelismo da igreja. E às vezes esses cargos faz com que criemos em nós uma autossuficiência e uma casca que precisa de manutenção para proteger muitas vezes um vazio que está no nosso coração. E quando nós nos prendemos aos padrões humanos, deixamos de ter a oportunidade
de crescer espiritualmente. Porque, mais uma vez, o crescimento aqui não começou por uma mudança física. Nicodemos não foi pego por Jesus pelo braço e foi transportado ao reino dos céus, para que ele pudesse contemplar a glória do céu. Bem que poderia ser. Jesus disse: olha, Nicodemos, já que você conhece tanto de reino dos céus, que você sabe que eu sou do reino dos céus, me dê a mão aqui que você vai fazer agora uma viagem comigo. E podia levar Nicodemos para ele contemplar a Nova Jerusalém, para ele ter uma experiência transcendental. Mas Jesus começou trazendo para ele uma palavra, que queria agora provocar uma mudança, não na estrutura física, não naquilo que ele estava vendo, não naquilo que ele estava sentindo, mas sobre aquilo que ele estava compreendendo. É necessário você nascer de novo. E essa afirmação, ela não foi processada pela mente intelectual de Nicodemos, porque mesmo tendo conhecido agora todo o Antigo Testamento, mesmo tendo interpretado todas as profecias, ele nunca tinha visto nada parecido com: você agora precisa nascer de novo. Alguma coisa está errada com esse homem. Eu achei que ele era da parte de Deus, ainda vim com essa afirmação, só que agora ele vem dizer que eu tenho que nascer de novo? E qual é a resposta mais óbvia que a mente humana pode dar a essa afirmação? É exatamente o que Nicodemos disse. Foi aonde começamos nessa noite. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Irmãos, aqui nós temos algumas afirmações que elas precisam de um maior entendimento da nossa parte. Porque nós precisamos entender de fato o que é que Jesus quis dizer quando ele falou em nascer. E nascer de novo. Veja que isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos enfrentando esse ano. Eu não sei quantos estavam no culto da virada, quando eu falei que me incomodou um dia que eu saí daqui da igreja, e Deus soprava na minha mente muito forte uma frase: recomeçar do auge, recomeçar do ápice, recomeçar do último nível mais alto que você chegou. Passar de fase significa que tem estruturas da nossa vida que no nível em que você está, muitas vezes você já atingiu o topo daquele nível, mas agora chegou a hora de você recomeçar. Mas não é para recomeçar do zero, não é para recomeçar tudo de novo, é para recomeçar de onde você parou. Só que onde você parou já era o auge da fase que você estava. E eu acho que o exemplo de Nicodemos com Jesus aqui não poderia ser melhor. Porque olhe qual é a expressão que Jesus disse a ele: você precisa nascer. Quando Jesus disse você precisa nascer de novo, Nicodemos, dentro da estrutura humana, disse: então como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Porventura eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe para renascer? Nicodemos estava considerando, irmãos, a estrutura do nível anterior. Preste atenção, porque o que é que nós consideramos o nascimento? Pelo menos a lei considera o nascimento quando a criança nasce e respira. Se uma criança nascer e o sistema respiratório dessa criança não funcionar, a lei não enxerga que essa criança veio ao mundo com vida. Então, para fins legais, de herança, do que for, o teste que é feito quando uma criança nasce, se corta um pedaço do pulmão daquela criança e coloca em uma solução aquosa. Se o pulmão boiar, é porque de alguma forma entrou o ar ali. Mas se o pulmão não se abriu para receber o ar, se considera que aquela criança não nasceu com vida. Mas tudo aqui nós estamos falando do nascer. Mas e quem foi que disse a você que a vida começa no nascimento? Talvez esse tenha sido o problema de Nicodemos. Jesus chegou para ele e disse: você precisa nascer de novo. Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e sair de novo nessa dimensão? Não, Nicodemos, eu estou falando da próxima fase, e você está querendo voltar para trás. Entenda uma coisa, irmãos:
A biologia nos ensina que a semente do homem, em si, ela já é um organismo vivo. Em si, ela já tem vida. E que quando ela entra no útero materno, ali começa agora a se desenvolver uma vida. Você quer me dizer que dentro de uma barriga de uma mãe não tem um organismo vivo? Será que dentro da barriga de uma mãe não tem uma vida ali? Tem. Só que entendam o que eu disse a vocês. A lei, ela considera a dimensão que nós estamos. E só considera que se entrou na dimensão que nós estamos, quem sai da dimensão da barriga da mãe e respira o ar dessa dimensão. Porque a estrutura física que existe dentro de uma barriga não é igual à estrutura física do mundo que nós estamos. A forma de se alimentar é diferente. A forma de respirar é diferente. Mas observe que aquele organismo que está sendo desenvolvido na barriga de uma mãe é um organismo que tem vida própria. Embora dependa do corpo da mãe para se desenvolver, quem é mãe, quem é filho sabe, muitas vezes o grupo sanguíneo da mãe é um e o da criança é outro. A mãe está com sangue infectado muitas vezes por um vírus, a criança não tem troca sanguínea na barriga da mãe. É uma dimensão, só que essa dimensão tem um tempo. E começa esse organismo recebendo alimentação, recebendo oxigênio pelo sangue, e começa a se desenvolver. E chega uma hora que a barriga começa a ficar desconfortável, começa a ficar apertada, e alguma coisa começa a espremer essa criança ali dentro, começa a apertar ela ali dentro, até o ponto que ela é expulsa de dentro da barriga, para viver uma nova vida. E é a essa nova vida, quando nós chamamos essa transição de sair da barriga da mãe para entrar na dimensão que nós estamos, nós chamamos de nascimento. Então, concepção é uma coisa e nascimento é outra coisa. A vida, ela já começa a existir desde o ventre da mãe. Mas o nascimento só ocorre quando ela muda de dimensão. Quando a criança, um bebezinho, acabamos de apresentar um. Quando vocês veem esse bebê agora, você se imagina quando você tinha o tamanho dele? Mas, inevitavelmente, todos que estão nesse auditório, nessa noite, um dia, já foram como esse bebê que nós apresentamos. Quando ele entra na dimensão, olha, irmãos, preste atenção, ele sai da dimensão da barriga da mãe, no máximo do desenvolvimento que ele poderia chegar ali dentro. Não tem mais como ele se desenvolver dentro da barriga da mãe, porque já chegou o grau máximo de maturidade de que um bebê podia suportar dentro do ventre materno. Mas quando ele entra na dimensão que nós estamos, ele volta do início de todas as coisas. Mas não volta do zero, porque do zero teria que ser a sementinha que estava lá no pai, o óvulo que foi fecundado dentro do útero da mãe. Ali é o início de todas as coisas, ali é o início da formação da vida. Mas quando o bebê se desenvolve, ele chega no ápice do seu crescimento, dentro da estrutura da barriga da mãe. E quando chega nesse ápice, chega a hora agora dele entrar em uma outra dimensão, entrar em um outro nível. E ele agora volta do começo de tudo, porque ele vai ter que aprender a andar nessa dimensão, vai ter que aprender a falar nessa dimensão, vai ter que aprender a comer nessa dimensão, vai ter que aprender a respirar nessa dimensão, e vai se desenvolver. Só que vai chegar uma hora, irmãos, e nessa dimensão também que nós estamos, você vai chegar no ápice dela, você vai ter se desenvolvido tudo o que tinha para se desenvolver, porque assim é a ordem do mundo que nós estamos: nasce, cresce, se multiplica, se reproduz, envelhece e morre. Só que aí Jesus está dizendo que para entrar no reino dos céus vai acontecer um processo com você, que se ele pudesse descrever com linguagem humana, ele diria: você vai ter que nascer. O que é que Jesus está dizendo? Você vai sair dessa dimensão que você está,
E é como se fosse como você sai da barriga de sua mãe. Dentro da barriga da mãe você tem pé. Mas já viu algum bebê caminhando dentro da barriga da mãe? Talvez o bebê pegue no pé. Tem criança que chupa o pé dentro da barriga. Eu não sei quem já viu, muitas vezes em ultrassonografia, o médico fala que a criança está ali mordendo o pé. Talvez ela olhe para aquele pé e se pergunte: para que é mesmo que eu tenho pé? Se aqui onde eu estou é água. E fica ali dentro, boiando dentro da barriga da mãe. Tem uma estrutura que está sendo formada, que não é propriamente para que ela desenvolva no ambiente em que ela está, mas é para se manifestar no próximo nível. A vida não começa no nascimento. A vida começa na concepção. Mas até chegar na dimensão em que nós estamos, tem que passar pela dimensão da gestação. Aí Jesus veio do céu e chega para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, você quer falar de reino dos céus comigo? Você quer falar do reino de Deus comigo? Eu vou te falar uma verdade. Para você entrar lá, você tem que nascer de novo. Mas como é esse negócio? Eu vou voltar para trás? Jesus disse: não. O processo aqui é andar para frente. Sendo redundante mesmo, para que a gente possa compreender o que Jesus quis dizer. Significa, irmãos, a gente compreender que no dia que você deixar esse mundo, e é isso que você precisa entender nessa noite, acreditando você ou não, você vai entrar em uma outra dimensão, em uma outra realidade. Se o bebê acredita que existe mundo depois da barriga, se ele acredita que aqui fora é quente, que é frio, não importa o que ele acredita, o que importa é que vai chegar um dia que ele vai ter que se deparar com essa realidade. Significa dizer que se enquanto ele estava na barriga, ele sofreu um processo de gestação saudável e desenvolveu tudo o que precisava ser desenvolvido. Quando ele estiver nessa dimensão, ele vai conseguir se desenvolver e vai fazer crescer tudo aquilo que ele gerou, ainda que pequenininho. Você vai ver um pezinho pequeno, você vai ver uma mãozinha pequena, vai ver um olhinho pequeno, um coraçãozinho pequeno. Mas quando ele sai nessa dimensão, tudo continua crescendo. E aí Jesus nos diz: vocês estão vivendo na terra como quem vive dentro da barriga da mãe. Vocês estão vivendo uma dimensão muito limitada. É uma dimensão que vocês não têm nem compreensão do que está aí fora. Mas vocês só vão acessar o reino de Deus quando vocês nascerem de novo. Vou entrar na barriga de minha mãe? Não, o negócio é para frente, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, preste atenção agora. Dentro da barriga da mãe nós estamos sendo gerados pela carne. A estrutura que está gerando uma vida dentro da barriga é uma estrutura biológica. É uma estrutura carnal. Mas quando chega o tempo que essa estrutura se manifesta, ela vem para o ambiente que gera aquilo que estava conforme a sua própria natureza. Você não vê uma mulher gestante, quando vai parir nasce um coelho. Alguém já viu nascer um coelho da barriga de uma mulher? Vai lá ter gestação, vamos fazer ultrassom para ver se o que está aí dentro é um bulldog ou é uma tartaruga. Não, irmãos. A gente quer saber se é menino, se é menina. Às vezes a ultrassom mostra se tem cabelo, se não tem cabelo. Hoje a ultrassom 3D já mostra tudo. Mas uma coisa todo mundo sabe, que o que vai nascer dali de dentro é um ser humano. Porque o que é carne, gera carne. É gerado conforme a sua própria natureza. Só que Jesus agora está elevando o entendimento. E está falando que assim como a estrutura carnal gera algo que também é carnal, aquilo que é espiritual também vai gerar algo que é espiritual. E na dimensão que você se encontra, ele faz aqui um paralelo com dois elementos que eu acho fantástico. Você tem que nascer da água. Interessante, em Gênesis 1, no verso 1 ao 2, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a terra era sem forma. Só que aqui eu tinha dois elementos. Havia trevas sobre a face do abismo,
mas o Espírito de Deus se movia sobre a face. Está o Espírito se movendo sobre a face das águas. E aí Deus agora libera a sua. Quando a palavra de Deus entra em ação, esse Espírito se movendo sobre a face das águas, começa a criar vida. Começa a gerar o que a gente vê. Começa a gerar esse mundo. A vida que existe nesse mundo. A partir do Espírito e da água. Para nós, há uma concepção hoje que já tem uma explicação mais profunda ainda sobre Espírito e água. Nós compreendemos que através das águas do batismo, que é um símbolo, quando nós mergulhamos, eu tive uma vez esse entendimento da parte de Deus. É interessante que você mergulha alguém na água, e quando você mergulha, a pessoa não consegue respirar. Porque a pessoa não respira dentro da água. Então, quando a pessoa mergulha, que ela levanta, a primeira coisa, a primeira reação de quem se batiza é levantar, geralmente com os olhos fechados. Me perdoe. A pessoa levanta, ela abre os olhos e respira. Quando você está batizando as pessoas, geralmente essa é a sensação. Ela mergulha e levanta, como se ela fosse trazida de volta à dimensão a que ela pertence. Eu disse a vocês que a criança só é considerada viva quando ela nasce e respira. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Você mergulha na água como símbolo de que você morreu para o mundo. É um símbolo. Quando você morre ali nas águas do batismo, não é nada físico. O cara não tem que pegar a água da piscina depois e jogar toda no dique do Tororó, porque a água está cheia de pecado. Não, irmão. A água continua lá na piscina, o irmão ainda vai, toma um banho depois, com a família dele, não tem problema nenhum. Porque o que acontece ali é simbólico. Tem gente que vai se batizar, tem a sensação, né, que quando mergulhar ali, o pecado vai ficar dentro da água. Não é dentro da água não, irmão. Aquilo é só uma simbologia. É espiritual que acontece ali. É você entender que quando você se arrepende dos seus pecados, é como se você estivesse morrendo para o mundo e ressuscitando já nessa nova dimensão. Mas eu disse que para que haja vida, a vida, ela começa quando há concepção. A semente que tem vida, ela vai andando, alcança o óvulo e ali já começa a gerar uma nova, mas a vida não se manifesta nessa dimensão na hora que ela começa a existir. Vai haver um processo para que esse nascimento se concretize. Mas já tem vida, já tem expectativa de um novo nascimento, porque uma vida já está sendo gerada. Em Gênesis 1, a palavra de Deus é liberada, o Espírito que se move sobre as águas começa a formar todas as coisas. O que é que isso agora entra dentro desse texto? Saímos da barriga da nossa mãe, vivemos uma experiência carnal, nascemos nesse mundo que é o mundo da carne, é o mundo onde os seres humanos se manifestam, falam, ouvem e realizam atividades através de um corpo carnal. Você não anda na rua e o espírito lhe dá uma rasteira e você cai no chão. Ninguém vai para o carnaval e chega em casa e diz: não, meu irmão, o espírito de Satanás me deu uns tapas lá. Não, irmãos, espírito não toma banho de praia, espírito não come sanduíche, espírito não anda igual a você, e não tem manifestação física nesse mundo. Porque esse mundo, os sentidos que estão nesse mundo, as percepções desse mundo, precisam ser feitas através de um corpo. É por isso que tem pessoas que emprestam seu corpo para que espíritos se manifestem através deles. Porque esse mundo, ele foi dado ao corpo, à carne. Quando eu saio do ventre da minha mãe, eu estou vivendo uma experiência de um nascimento formado pela estrutura carnal. Aí Jesus vem nos alertar de algo. E vem dizer que quando eu estou nascendo da água e do Espírito, Ele está falando que é como se nós estivéssemos sendo gerados nessa dimensão para acessar o reino de Deus. Mas nesse processo alguma coisa se perdeu e nós fomos infectados por um vírus chamado pecado. E que a expectativa que se tinha
de que quando nós saíssemos na outra dimensão, iríamos herdar o reino de Deus. Essa expectativa foi frustrada. Às vezes, hoje, a medicina já evoluiu tanto que ele consegue identificar problemas em um feto. Ele tira a bolsa com o feto dentro, faz uma cirurgia no feto, dentro da bolsa, costura de novo e bota dentro da barriga da mãe, para que aquele feto, quando se desenvolver, ele possa nascer e nascer com vida. Porque você pode nascer e nascer morto. O que é nascer morto? Olha que contradição, irmãos. Nasce, não nasce? Nasce. Mas não nasceu vivo. Não nasceu vivo, nasceu morto. E essa era a expectativa que se tinha a respeito do céu. É de que o homem, contaminado pelo vírus chamado pecado, ia nascer, mas ia nascer morto. Não ia ter pulmão para respirar o ar da glória de Deus. E aí Jesus agora entra na barriga da mãe e vem aonde os fetos estão, para avisar eles que ele trouxe a cura para essa doença chamada pecado. E que quando você agora mergulha na água do batismo e se arrepende dos seus pecados, você agora também recebe um novo espírito. É como se o espírito velho já tivesse passado. E esse espírito velho, ele não ia poder entrar no reino de Deus, porque esse espírito velho do homem morreu lá em Adão. Só que agora ele lhe dá um espírito novo. E esse espírito começa a ser gerado aqui. Não quer dizer, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, nós já estamos prontos para todas as coisas. É um processo, é uma gestação, é dia após dia. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Purificando a vossa alma. O que precisa ser purificado é porque estava sujo. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Eu acho que a compreensão de Pedro aqui para nós é perfeita. Nós estamos então agora nessa dimensão, sendo de novo gerados. Ainda não nascemos, mas de novo estamos sendo, não pela semente corruptível, como era a semente da carne, mas agora por uma semente incorruptível. E que semente é essa? Pela palavra de Deus, para que viva e permaneça para sempre. Nicodemo, você conhece muito sobre a terra, mas para acessar o reino de Deus, você vai ter que nascer, você vai ter que passar de novo por uma experiência de mudança de dimensão. E para nascer de novo, e nascer com vida, você vai precisar nascer da água e do Espírito. Senhor, e como é esse negócio? Às vezes, irmãos, talvez se você tentasse conversar com um bebê na barriga para tentar explicar a ele para que serve o pé, para que serve a mão, para que servem os olhos, dentro de um lugar escuro, fosse complicado, irmãos. Olha, eu acho interessante quando Paulo fala, e justamente ele está falando sobre essa dimensão, em 1 Coríntios 13, 11, 12, ele começa falando do nível biológico, igual Jesus falou com Nicodemos, que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, ele diz, quando eu era menino, eu falava como, pensava como, e raciocinava como, mas agora que eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de... Ele está falando que no nível biológico ele já avançou, ele já mudou de nível, e para o nível que ele está agora, teve que mudar também as atitudes. Só que ele começa agora falando, irmão, de algo espiritual. Ele diz, agora pois, vemos apenas um reflexo. Irmão, você não está nem olhando direto, você está vendo um é como se você estivesse olhando. Já viu quando de repente está o sol bate na árvore e você olha para a parede e vê a sombra da árvore?
Você não está vendo a árvore, você só está vendo um reflexo, uma sombra. Ele está dizendo que a gente vê um reflexo, e o reflexo ainda não é nítido. Ele diz que a gente está vendo um reflexo, mas ainda é um reflexo obscuro. É como quem está querendo dizer, a visão que vocês têm hoje ainda é muito limitada. Você está vendo reflexo, ainda é um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente. E aqui ele diz, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. O que é que ele quer dizer aqui, irmãos? Que ele tem compreensão de que em relação ao reino de Deus, ao nível das coisas que estão acontecendo lá, a compreensão dele ainda é muito limitada. É por isso que nós, muitas vezes na igreja, temos dificuldades de falar sobre coisas espirituais, quando nós ainda estamos vivendo uma experiência espiritual dentro de uma dimensão terrena. Não conseguimos compreender a completude do mundo vindouro, porque tudo que nós vemos apenas é um reflexo, e um reflexo obscuro. Uma criança na barriga da mãe, ela nunca vai ter compreensão de todos os sentidos que ela tem, do potencial que ela tem, e é por isso que ele diz que ele vai conhecer, assim como ele já é plenamente conhecido. O que é que ele quer dizer? Já há um conhecimento de quem ele é. Você olha para um bebê desse, você sabe que daqui uns dias esse bebê vai estar andando, esse bebê vai estar correndo, ele vai estar falando, ele vai estar enxergando, ele vai estar fazendo tudo que o potencial que ele tem de desenvolvimento vai gerar na vida dele. Mas no momento, por mais que ele tenha tudo isso, ele ainda não tem a compreensão total de tudo que ele tem. Assim somos nós. Muito ser humano não dá valor à sua própria vida. Muito ser humano não dá valor à sua própria alma. Porque tudo que ele enxerga é a experiência física que ele está vivendo nesse mundo. Ele se olha no espelho e vê que tem um nariz grande, fica triste, deprimido, entra em depressão e quer morrer. Tem gente que o cabelo começa a cair e se desespera porque vai ficar careca. Irmãos, tem gente que passa às vezes uma vida difícil, não come aquilo que gostaria, e aí começa a ficar angustiado ou oprimido. E tudo que a pessoa conhece a respeito da vida é a experiência física que ela está vivendo. Mas a verdade que veio ser revelada para mim e para você é que dentro de você existe uma semente, existe algo incorruptível que veio da parte de Deus, e que você não tem a dimensão de quem você é no reino de Deus. O ser humano, irmãos, nunca vai descobrir todo o potencial que foi dado a você, tudo que foi despejado na sua vida, o que você pode desenvolver no reino de Deus, quando você entrar na dimensão de um novo nascimento. Às vezes olhamos para a nossa própria insignificância, para um embrião se mexendo dentro de um útero materno. Olhamos para o nosso próprio tamanho e deixamos as aflições e as coisas desse mundo nos abater. Eu tenho visto, irmãos, uma tendência do inferno terrível nesse tempo. Uma tendência do inferno terrível nesse tempo. Isso tem me incomodado. Eu tenho visto um bocado de gente que não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, pegando a palavra de Deus para ensinar os outros a ganhar a terra. Irmãos, isso me deixa revoltado. Porque, irmãos, eu falei aqui de manhã, a gente às vezes não quer perder nada para Deus, mas quando o ladrão chega que mete a arma em você e diz passa, o que é que ele pede? Tudo. Passa tudo. Por que ele pede tudo? Porque o que é que está em jogo ali? A sua? E qual é a expectativa de vida da sua vida? E tem gente que dá tudo. Dá tudo por 20 anos de vida. Você vai no médico, o médico diz que você está doente, que você precisa fazer uma cirurgia, você vende carro, você vende casa, você toma empréstimo do banco para ganhar mais um pouco de vida. Quanto tempo de vida? Não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos, quanto tempo de vida a gente tem. Mas o homem está disposto a dar tudo para manter um pouquinho mais a sua vida aqui na terra.
Porque o homem ainda não tomou compreensão e dimensão da vida espiritual que está sendo gerada dentro dele. O homem ainda não tomou dimensão, irmãos, que de um jeito ou de outro, ele vai entrar em uma nova dimensão, ele vai nascer de novo. A gente sempre espiritualiza isso, e eu quero nessa noite que você compreenda que o processo de ter uma vida em Deus, eu não estou falando que a gente sempre fala, eu nasci de novo, amém, irmãos? Quando nós usamos essa expressão, nós já estamos vendo pelos olhos da fé, que o Espírito de Deus hoje já habita em nós, e que nós já temos uma natureza nova, já nascemos de Deus, mas não significa que nós já entramos completamente no reino dos céus, porque nós ainda vivemos o reino de Deus aqui na terra, como um ser humano sendo desenvolvido dentro da placenta da mãe, dentro de uma estrutura limitada. É por isso que nós temos que invocar o Pai Nosso e dizer que venha a nós o Teu, porque eu vivo no Teu reino, eu vivo pelo Teu Espírito, e preciso viver na dimensão do Teu Espírito, ainda que ainda seja aqui na terra. Mas eu ainda não vivo a plenitude do reino de Deus. Eu ainda não me libertei desse corpo mortal. Eu ainda não libertei das minhas fraquezas. Eu ainda não me libertei dos meus problemas. Mas há uma expectativa, irmãos. E olhe que o que João no capítulo 5, verso 24 ao 29, ele diz: Jesus falando, eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essa parte da autoridade para julgar, eu acho que a igreja já está bem ensinada, como quando eu disse que por que é que Deus teve que vir em carne a esse mundo. Quantos lembram dessa palavra? Por que Deus teve que vir em carne a esse mundo? Porque a ordem que Deus deu é que o homem teria autoridade sobre a terra. O governo da terra estava na mão do homem, e Deus não podia violar a sua própria lei. Então, para que Deus tivesse autoridade sobre a terra, Ele teve que vir como... É por isso que agora Jesus diz, eu agora tenho autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, eu sou homem. Mas Ele continua, e não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Tem um ditado no mundo que os crentes não gostam dele. Quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Aí o crente pula lá. Não, meu irmão, você está errado. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Irmãos, de fato, todos os caminhos vão levar o homem a Deus. Isso é verdade. Só que uns vão comparecer diante de Cristo para receberem a salvação. E outros vão comparecer diante dele também, mas para receber a condenação. Está aqui. Uns vão ressuscitar para receberem vida, e outros vão ressuscitar para serem condenados. A ressurreição, irmãos, nesse ponto, eu equipararia aqui ao novo nascimento que Jesus disse a Nicodemos, sobre o qual quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento, esse processo do novo nascimento, não começa no reino dos céus. O reino dos céus já é quando eu cheguei no ápice do meu desenvolvimento. Aí eu estou pronto para entrar no reino dos céus. Mas quem não recebeu a semente da vida, quem não recebeu a palavra de Deus, quem não deu crédito à palavra de Deus, quem não recebeu o batismo pelo perdão dos seus pecados, quem não buscou andar dentro da estrutura do Espírito Santo de Deus, quando chegar diante da nova dimensão, que procurar pulmão para respirar, cadê?
Mas eu não sabia que eu ia precisar de pulmão. Aonde eu estava, o oxigênio chegava de boa para mim. Tem coisas, irmãos, que Cristo pede para a gente desenvolver nessa terra, que às vezes a gente não compreende. Por que é que Deus exige tanta coisa da gente? Por que é que Deus pede para a sua igreja se santificar? Por que é que Deus diz que o homem não pode viver em prostituição? Irmãos, são verdades e revelações espirituais que muitas vezes a gente não compreende, assim como você não vai exigir que um feto na barriga da mãe descubra por que é que ele tem que desenvolver uma mão. Para pegar em que dentro da barriga? Tem que desenvolver olho. Para que eu quero olho num lugar escuro? Você precisa desenvolver, crente, as coisas espirituais, porque você está indo para um reino que é espiritual. Porque você precisa crer pela fé, que no dia que você fechar os seus olhos nesse mundo, você vai estar diante de Deus para ser recebido por Ele. Não é para herdar essa terra não, irmãos, é para herdar o reino dos céus. Gente que não tem o que fazer, um bocado de gente que não tem revelação de Deus, pegando Bíblia para lhe ensinar um monte de baboseira, um bocado de coisa inútil, um bocado de estrutura, de regrinha, de não sei o quê, para você arrebentar, para você prosperar, para você se desbloquear. Irmão, tem um princípio bíblico que não falha. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa verdade não falha. Essa verdade não falha. Eu achei um dia que eu podia desenvolver a minha capacidade, e fiz coisas que aos olhos de muitas pessoas parecia loucura. Eu passei um mês praticamente trancado dentro de um quarto, desenvolvendo um monte de módulo para fazer trabalho, e com, sei lá, não tinha um ano de formado, assumi 2 turmas para dar aula de pessoas que já estavam estudando para concurso há muito tempo. Gente que estava ali, que já era o 3º, 4º concurso que fazia, que vinha tomando aula com os melhores professores de Salvador. Me largaram numa sala dessa. O povo, quando entrou na sala que viu, eu era o mais novo da sala, era o professor. Mais novo do que todos os alunos, era eu. O povo olhou para a minha cara, esse cara é doido. E eu, no meu afã de achar que ia dominar tudo, eu ia ganhar, irmãos, em 15 dias, hoje o equivalente a 10 mil reais. Em 15 dias. Me tranquei em casa e trabalhava de 6 da manhã a 10 da noite. O que eu levei na faculdade, 1 ano e meio, quase 2 anos estudando, eu resumi em 1 mês. Lendo livro em cima de livro, e disse, agora que eu vou arrebentar. E arrebentei mesmo, mas foi a minha cara. Porque depois que eu terminei de fazer tudo, recebi como pagamento um cheque sem fundo. E o que é que você faz agora? Todo o seu investimento, todo o tempo que você fez, e carro que eu aluguei, e gasolina que eu botei, confiando que ia receber esse dinheiro. Irmãos, eu fiquei igual a Asaf. Por pouco os meus pés não se desviaram. Eu vinha para a igreja igual um zumbi. Eu entrava na igreja e saía, nada do que era dito aqui, eu não sabia nem o que estava sendo pregado. Até com droga eu me envolvi, irmãos. De tamanha depressão que eu fiquei. Porque eu levei o meu corpo a uma exaustão máxima que um ser humano poderia chegar. E se não fosse a poderosa mão de Deus para me arrancar de lá, talvez eu estivesse lá até hoje. Porque eu confiei nas minhas obras. Porque eu confiei no meu potencial. Eu confiei no que eu podia fazer. Até o dia que eu descobri que eu não era nada, que eu não podia nada, e que se eu ganhasse o mundo todo e perdesse a minha alma, eu estava perdido. E eu resolvi buscar Deus em primeiro lugar. Resolvi consagrar em primeiro lugar tudo que eu fosse fazer, em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu for fazer alguma coisa, eu quero que seja certo. Não quero me envolver com nada errado. Se precisar de mentira, de coisa pelo meio, não conte comigo e não me chame, porque eu estou fora. Já cansei de ter experiências de empresário, às vezes crente, me procurar e dizer, não, meu irmão, eu pego o documento aqui, a gente bota a data e diz, irmão, se o senhor vai fazer isso aí, chama outra pessoa, porque para mim não dá. E digo a vocês que Deus tem me abençoado, tem abençoado a minha casa. Eu disse, o pastor está rico. Tá não, irmão, mas eu tenho paz. Aonde eu ando não tem ninguém atrás de mim querendo me matar, porque eu não roubei o dinheiro de ninguém, eu não enganei ninguém. E Deus tem me abençoado devagarinho, uma coisa aqui, outra coisa ali, e tem funcionado.
Aí vem um bocado de gente maluco e quer botar os crentes agora para botar o foco nas coisas desse mundo. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você se destrava, você não sei o quê, e vamos ganhar o reino da terra. Irmão, eu vou lhe dar um conselho. Tem religião aí que eles acreditam que vão herdar a terra. Passa para o lado de lá, irmão, e vai herdar a terra junto com eles. Porque a minha Bíblia diz que essa terra aqui ela vai ser queimada a fogo. A minha Bíblia diz isso. Se alguém pegou a Bíblia e traduziu do jeito que quis, é problema de quem fez. Eu estou seguindo o texto original. E vem uma realidade dessa. Quanto tempo você acha que vai viver mais nessa terra? Qual é a expectativa de vida? Será que você não entende que você está dentro de um processo que um dia vai terminar? E quando você chegar no ápice desse processo, você vai se encontrar com Deus. Eu não acreditava em Deus, problema seu, vai se dar de cara com Ele lá. No dia que você chegar, você diz a Ele que você não acreditava nele. Irmãos, não existe ninguém que ficou aí com um bebê na barriga 2, 3 anos. Não existe. Chegou o tempo, irmãos, da gestação, vai ter que tirar da barriga. Uns vão vir da barriga para viver a vida. E outros vão sair da barriga, irmãos, para serem sepultados. Bebês saem da barriga das mães para serem enterrados, porque nasceram sem vida. E a realidade que está para vir é exatamente essa. Foi isso que Jesus não veio nos advertir. Eu estou entrando nesse mundo, nessa dimensão, para que você receba a cura para a sua doença, para que você aceite o perdão dos seus pecados, para que você entenda que se você não se arrepender dos seus pecados e não começar a ser gerado pelo Espírito Santo, você pode herdar o mundo todo, você pode herdar a glória do mundo, a fama do mundo, mas não vai herdar o reino dos céus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem entender que viveu 30, 40 anos nesse mundo, fazendo o que quis, do jeito que quis, desprezando as leis de Deus, e agora ele vai ver uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de morte. Ele vai nascer de novo, se a gente pudesse assim dizer, vai entrar na dimensão que está por vir, mas não é para viver a vida de Deus. E aqui, irmãos, a realidade de João 6, 53 ao 58, que nos remete para esse momento que estamos aqui hoje. Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Observe que ele disse: o Pai tem vida em si mesmo. O Pai fez com que o Filho também tivesse vida em si. Agora, já que eu tenho vida em mim mesmo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, também vai ter vida em si. Então, quando eu sair dessa dimensão, essa vida que está sendo gerada em mim, é ela quem vai se manifestar, porque eu tenho vida em mim mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Se o ser humano, irmãos, descobrisse, pela revelação do Espírito Santo de Deus, o que significa de fato uma vida eterna, o que é que está sendo escondido dentro desse campo, a gente voltaria, deixaria o tesourinho lá escondido, venderia tudo que a gente tem para adquirir aquele campo, porque a gente sabe o valor do tesouro que está ali. Você tentar explicar isso para alguém que está lá fora, você pode usar a lógica, pode usar a razão, o método científico que você quiser, a pessoa não vai entender. Tem muita gente, irmãos, que vai para o inferno mesmo, porque ele confia tanto na intelectualidade dele, ele é tão culto, ele é tão inteligente, que ele vê o evangelho, não acha lógica nisso, e ele vai para o inferno somente por isso, porque o evangelho não tem lógica, porque o evangelho não tem razão,
Porque o evangelho não pode ser provado por um método científico. E por isso, ele vai morrer. Porque não entra na cabeça dele a ideia de que ele um dia vai ter que voltar para a barriga da mãe para nascer de novo. Porque só compreende que a gente não está sendo gerado mais pela experiência que passou, mas para viver uma nova experiência, aqueles que têm fé. A única coisa que nos permite viver agora essa nova dimensão, essa nova fase, esse projeto de vida que Cristo veio nos anunciar é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa compreender perfeitamente a completude do novo nascimento que Cristo trouxe e a proposta que Ele nos fez, para que naquele dia, quando chegarmos diante de Deus, Ele nos dá a sua vida, que já está sendo gerada em nós, e aqueles que já receberam do seu Espírito, ainda nessa terra, já estão manifestando dons espirituais aqui nessa terra. Que a gente possa confiar em Deus, irmãos, e crer que o nosso foco todos os dias quando a gente acorda tem que ser manter a nossa salvação. Não importa o que vai acontecer naquele dia, não importa o que vai acontecer no nosso trabalho, não importa o que vai acontecer na nossa casa, em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.